minha gente linda, tudo bom com vocês? A gente vai começar um daqueles clássicos, que já tá virando clássico nesse canal, que é Se Arruma e Fala, pra gente ter aquela dose mensal. Não sei se eu faço todo mês, né? De 2 em 2 meses, mais ou menos, eu faço. Que é pra gente conversar, momento terapia, momento fofoca, momento reflexões, que eu falo muito reflexões da minha vida, atualizo vocês de algumas coisas, conto como é que tá. Assim, respondo as perguntas de vocês, geralmente são perguntas um pouco mais profundas ou são de assuntos um pouco mais, sei lá, sérios. Não só sobre isso. A gente conversa e eu me arrumo, né? Nesse caso, hoje eu tenho uma reunião importante, eu tenho uma publi também pra gravar, então eu tenho que estar, o quê? Bonita. Meu hidratante que a Kind Beauty não tá aqui, então hoje eu vou usar o BT Mermaid da Bruna Tavares. Eu prefiro o hidratante da minha linha pra usar de pré-make. Ai, pera que eu tenho que deixar meu celular no silencioso. Eu prefiro usar o meu, mas como eu já tô aqui, meu hidratante ficou no banheiro, eu vou usar esse aqui hoje. Vamos começar então pela pergunta da Andy Salton. Um beijo, ela é uma seguidora muito querida. Ela mandou o seguinte: como é a sensação de ter tantas pessoas acompanhando a tua vida? Tu tem momentos em que gostaria de ser uma pessoa normal, entre aspas? Hoje eu tenho que estar bem arrumada, mas eu não tô afim de passar base, porque tá calor, então, enfim. Vou usar esse BT Skin Plush aqui, só que assim, ó, eu não sei se não vai ficar muito claro. Mas aí depois eu corrijo com pó, eu vejo o que eu faço, tá? Sobre a... Ai, botei dentro do meu olho. Sobre a pergunta da Andy, acho que a gente precisa começar dizendo que eu não sou assim tão famosa, né? Na verdade, eu sou um pouco conhecida, eu digo assim. Principalmente acho que aqui na minha região tem bastante gente que me conhece. Eu tenho muita seguidora de São Paulo também. Mas realmente assim, tipo, aqui na minha cidade tem várias pessoas assim que sabem quem eu sou. E geralmente se eu vou em algum lugar, tipo, por exemplo, do último show que eu fui, Henrique e Juliano, um lugar que tem bastante gente, sempre tem seguidoras, sempre tem pessoas que me conhecem, que vêm falar comigo, né? Então, digamos assim, né, eu sou um pouco conhecida. E é um pouco diferente, né, do que era a minha vida antes, né, antes da internet. Eu sempre fui uma pessoa, na verdade assim, desde a faculdade, eu sou uma pessoa que não ligo muito porque os outros pensam de mim e sempre recomendo que vocês sejam assim. Então, sei lá, nunca fui uma pessoa muito de aparência, sabe? De, ai meu Deus, estão olhando pra mim, não estão olhando pra mim. Mas, quando a gente fica um pouco mais conhecido, sim, a gente sabe, a gente percebe, número um, a gente percebe que tem certas pessoas que estão olhando pra gente, prestando atenção, né, no que a gente tá fazendo, em como a gente tá, enfim. A gente percebe e a gente também sabe, né, que geralmente em determinados lugares, quando é um lugar que tem mais gente, provavelmente tem uma outra pessoa que te conhece, né, que pode estar te olhando e tal. Eu acho que sim, tem alguns momentos que eu gostaria de ser uma pessoa normal, mas assim, eu nem chego a pensar nisso, sabe? Porque eu acho que sim, tem alguns momentos que a gente tem preguiça, sabe? Quero sair de casa de qualquer jeito, eu saio, porque eu acho que assim, sou eu que pago minhas contas e eu não devo nada a ninguém, assim, né? Então, tipo, se eu quero sair de qualquer jeito, eu saio. Porém, nesses momentos, se eu pudesse ter o dom de ser outra pessoa e não ser conhecida, talvez seria mais legal, entendeu? Porque aí, entendeu? Às vezes não tem nenhuma seguidora que tem alguma expectativa em me ver, em me conhecer e tarará. Me conhecer eu nem acho que é o problema, porque exatamente o que eu sou na vida, eu sou aqui, entendeu? Não tem problema nenhum. Eu amo conhecer vocês e tudo. Pode ser que tenha alguns momentos que sim, mas eles são tão pequenos que eu não chego nem a pensar sobre isso, entende? Por exemplo, assim, se eu for parar pra pensar, eu digo, talvez naquele momento X eu gostaria de não ser conhecida. Mas não é uma coisa que passa pela minha cabeça quando eu tô naquele momento X, tu entende? Até porque, querendo ou não, eu já trabalho com isso há bastante tempo, então eu já tô um pouco acostumada, familiarizada com essa sensação há bastante tempo. Então eu me acostumei, entendeu? Eu virei adulta já tendo essa sensação, entendeu? Então, por exemplo, claro, quando eu comecei com o Thiago mesmo, às vezes tinha alguns momentos que a gente tava os dois, que a gente queria sair pra jantar e a gente não queria, eu não queria que as pessoas soubessem ainda que eu tava namorando, que eu tava com uma pessoa e tal. Aí eu sei que na primeira vez que a gente saiu pra jantar, a gente foi num restaurante, tipo, uma terça-feira, que geralmente não tem muita gente, né? E o restaurante tava cheio, tava todo o meu salão de cabeleireiros, que geralmente salão de cabeleireiro é o antro da fofoca, né? Tava todo o meu salão de cabeleireiro lá no restaurante, então assim, na primeira saída, eu já explanei pro mundo. Mas enfim, tem seu lado bom, tem seu lado ruim, então não é uma coisa que me incomoda não. Agora a pergunta é da Carol Schroeder, não sei falar o sobrenome dela. Ela perguntou o seguinte: a gente entende que tu sempre foi privada na tua vida, mas gostaríamos de saber como foi essa transição entre relações. Em afetou o término e como foi se reconstruir nessa nova fase, porque está nítido que mudou. Isso é lindo.
Eu acho que eu não falei muito sobre o término por aqui, né, gente? Mas assim, na verdade eu falei um pouco, né? Que término é sempre difícil. E que eu não tava na mesma página, né? No meu último relacionamento a gente tava em páginas muito diferentes. Então acabou que isso culminou no término, né? Eu acho que quando eu falo sobre isso, vocês conseguem entender como eu já tava mudada lá, entende? Eu já era uma pessoa diferente, eu já queria coisas diferentes. Mas claro que a gente sempre sai de um relacionamento, ainda mais quando é um relacionamento longo, a gente sempre sai com feridas, com machucados, com traumas, com coisas ruins, assim. E aí foi muito louco, porque assim, eu fiquei, na verdade, solteira 3 meses, tá? Não, um pouquinho mais, 3 meses. Enfim, então, na verdade, quando eu comecei com o Thiago, eu não tava 100% preparada pra um novo relacionamento. Não era o que eu tava pensando naquele momento. Pelo menos assim, eu achava que eu não tava, entendeu? Mas, na verdade, eu acho que o início do relacionamento com o Thiago foi justamente uma cura, assim, pra mim, sabe? Porque ele foi me mostrando várias outras formas de pensar, de viver, de se relacionar. Então, eu digo que eu não tava preparada, porque eu tava há pouco tempo solteira, né? E eu tava ainda... Jesus, derramei tudo. Eu tô procurando um pincel e não tô achando. Eu tava ainda entendendo as coisas na minha cabeça, então eu digo que eu não tava preparada, mas eu sempre acho que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, na verdade, talvez era exatamente aquilo que eu precisava, entendeu? Eu já tinha me curado de muita coisa, eu já tinha entendido muita coisa, e aí eu realmente acho que foi Deus que colocou o Thiago na minha vida, que a gente precisava se encontrar. Eu não contei ainda a história toda, completa pra vocês, né? Eu acho que ainda não é o momento de contar, mas a nossa história tem muitos pontos de encontro. A gente se conheceu mesmo ano passado, mas tipo, em vários momentos parecia que a vida queria que a gente se encontrasse, entendeu? E aí, então eu tava, né, nessa fase difícil, entendendo, aprendendo algumas coisas, e eu conheci o Thiago, e o Thiago foi me mostrando outras coisas, como eu disse, outra forma de ter um relacionamento, e eu fui entendendo, fui me curando aos poucos, fui construindo algumas coisas aos poucos, mas tem esses momentos difíceis, sabe? Tem alguns momentos que o choque entre uma relação e a outra relação me deixavam, meu Deus, sabe? Tipo, eu tava acostumada com isso, e aí quando eu comecei com o Thiago, eu tive... como é que eu vou explicar? Eu tive um choque mesmo de, meu Deus, existe essa possibilidade, existe essa forma de fazer. E é uma forma tão melhor que eu nem conhecia, que eu nem sabia que existia. Eu lembro que às vezes, assim, essas coisas me afetavam, sabe? Eu lembro que teve uma ou outra vez eu comecei a chorar, assim, no início, imagina, no início do relacionamento com o Thiago. Eu chorava, assim, do nada. E o Thiago não entendia nada, nada. E eu falava assim, aí eu tentava explicar, mas assim, é difícil explicar pra outra pessoa, porque é uma bagagem que, querendo ou não, a gente carrega. E isso é uma coisa também que eu acho relevante de falar, que tipo assim, ó, a nossa vida, ela é feita de etapas, e a gente é quem a gente é pela vida que a gente viveu, fato. Então, eu não saí do meu último relacionamento querendo apagar ele, entendeu? Não, eu vivi aquilo. Eu fui aquela pessoa e aquelas experiências fizeram eu ser quem eu sou hoje. Então eu não nego isso, sabe? Tu entende? Enfim, faz parte de quem eu sou. Mas eu também tô construindo essa pessoa nova que eu sou hoje, né? Que vocês tanto falam que eu tô diferente, tal. Então, tipo, na verdade é um conjunto de fatores. Então foi difícil essa transição. Acho que muito por isso eu demorei muito pra expor, tá? Eu mostrei pra vocês alguma coisa do Thiago. Tipo, eu tava com ele há mais de 3 meses. E eu fui realmente mostrar mesmo, sabe? Que eu tava namorando mais de 6 meses depois que a gente tava junto, eu acho. Sabe? Mostrar um pouco mais, assim, que nem eu tô fazendo agora. Eu e o Thiago, a gente já tá fazendo 9 meses agora, então foi mais ou menos isso aí. Então, sim, foi uma fase difícil, não sei exatamente mais qual foi a pergunta, porque eu começo devagar, né? É isso, ela queria saber de como foi essa reconstrução e foi assim, devagar e sempre, com altos e baixos. Mas eu acho que a gente não pode ter medo do processo, entendeu? Eu acho que a gente não pode, tipo, é uma sensação difícil se reconstruir, é uma sensação difícil se deparar e perceber o quanto a gente estava errada em alguns pensamentos antes, sabe? É difícil se deparar com isso, mas assim, a gente não pode negar isso, a gente tem que viver isso, aprender. E aí, entendeu? Aí tem a pergunta da Yasmin Dias, que é o seguinte: Cacá, te acompanho desde que você tinha 13 mil inscritos e tô amando sua nova fase, te sentindo mais leve, mais você mesmo, e é muito gostoso de ver como as pessoas mudam com o tempo e como é normal as mudanças. Viram isso que eu tava falando pra vocês? Como é normal as mudanças, como a gente tem que aceitar esse processo, deixar ele acontecer e não ficar se prendendo a uma coisa que já não faz nem mais sentido. Aí ela continua: por estar namorando uma pessoa mais velha, acho que isso foi um divisor de águas pra aflorar essas mudanças na sua vida? E sim,
Com certeza, eu falei, eu acho isso no último vídeo, que tipo, quando eu comecei com o Thiago, eu ficava meio assustada por ele ser tão mais velho do que eu. Na verdade, eu não sei se eu falei isso no Instagram ou se eu falei isso aqui no YouTube. Mas enfim, quando eu comecei com o Thiago, eu fiquei um pouco assustada por ele ser tão mais velho do que eu. Mas depois eu comecei a entender que eu gostava dele, das qualidades que ele tinha, justamente por ele ser mais velho, por ele já ser pai, por ele ter essa sensibilidade, alguns tipos de sensibilidade e de maturidade, que era o que eu tava procurando. Eu sempre fui uma pessoa pra frente, eu sempre fui uma pessoa que, tipo, sempre tive uma mentalidade, assim, acima da minha idade. Todas as minhas terapeutas me falaram isso, e eu tive 3 terapeutas, né? Então faz muito sentido, tu entende? Então com certeza uma pessoa mais velha afetou ainda mais isso. Eu já tava numa fase assim, eu já tava me encaminhando pra esse lugar, e aí me encontrar com uma pessoa mais velha que tem esses pensamentos, pensamentos assim, que eu quero dizer, de família, de consolidação, de um compromisso mais sério, mais junto mesmo, sabe o que eu quero dizer? Enfim, com certeza o Thiago ser mais velho do que eu foi importante, e na verdade eu acho que é o que era pra ser, né? Foi perfeito porque tinha que ser. Aí, nesse mesmo sentido, tem o seguinte, Cacá, te olhando agora nessa nova fase, teus sonhos mudaram? Quais novos sonhos e objetivos pra tua vida agora? Beijo, adoro te acompanhar. Um beijo pra Bruna Pinheiro. Eu falava pra vocês, né, que eu não era a pessoa que planejava muito pra frente, nananana, porque a vida muda, e de fato a vida muda, então não adianta a gente ficar viajando muito na maionese. Vocês sabem que hoje em dia agora eu penso em ser mãe, eu penso um pouco mais pra frente, mas eu não sou essa pessoa bitolada de tipo, eu sonho exatamente com isso e eu quero que seja exatamente isso, justamente porque eu sei que a vida ela nos surpreende, geralmente ela nos surpreende pra melhor. Então, daqui a 5 anos eu acho que eu já vou... É 5 anos que ela falou? Não falou anos. Eu não sei porque que eu li 5 anos, devo ter lido em algum outro lugar. Então, falando em sonhos, eu sonho muito com uma família, né? Eu sonho muito em engravidar, em ter esse momento, ter uma criança pra cuidar, pra educar, sabe? Pra passar um pouco do que eu tenho em mim. Penso sim em crescer profissionalmente e penso em continuar tendo essa minha vida, que eu sempre falo pra vocês que o meu sonho, o meu objetivo maior sempre na vida é ter paz, é ter tranquilidade. E aí também, por isso, faz muito sentido eu gostar, né, de ir pro campo e ter essa vida tranquila lá. É muito engraçado que, se vocês forem parar pra pensar, vocês sempre me perguntaram qual é teu sonho, qual é teu objetivo, e eu sempre quis dizer, eu só quero ser feliz. Eu só quero ter paz, ser plena, ter tranquilidade e tal. E aí eu encontrei o Thiago justamente que sempre viveu pra fora, sempre teve essa tranquilidade na vida dele. E tipo assim, eu sempre gostei disso. Mas assim, pretendo continuar trabalhando, não vou sair daqui, mas eu gosto desse equilíbrio, sabe? Não gosto de ser aquela pessoa que trabalha incessantemente. Eu quero continuar trabalhando, ganhando meu dinheiro, mas tendo essa vida em paz, tranquila. E é isso, mas assim, é como eu falei pra vocês, eu também não fico bitolada de exatamente isso que eu quero. A vida muda, às vezes daqui a pouco eu mudo de sonho e tá tudo bem também, sabe? Porque a gente muda de objetivo, a gente muda de perspectiva, então eu não sou uma pessoa muito fechada pra esse tipo de coisa, sabe? Agora tem a seguinte pergunta, Josi Silva. Eu aprendo muito com você. Comecei a fazer curso de informática graças a você, que sempre diz pra corrermos atrás dos nossos sonhos. Obrigada. Mas hoje em dia, qual a sua maior dificuldade em questão a tudo da nossa vida? Nossa, eu fico até emocionada com esse tipo de mensagem, porque eu realmente... o meu objetivo aqui é realmente fazer diferença na vida de vocês, sabe? Inspirar vocês ao que quer que seja que vocês queiram, a vocês gostarem de vocês mesmos, a vocês estudarem, a vocês terem uma carreira, terem a sua independência, vocês buscarem a felicidade de vocês, independente de onde ela estiver. Então, quando eu recebo esse tipo de mensagem, eu realmente fico emocionada. Mas, respondendo a pergunta dela, eu recebi essas perguntas, né? Eu tirei print pra responder pra vocês, e aí eu ainda perguntei pro Thiago, amor, qual é a minha maior dificuldade em questão a tudo hoje na vida? Que foi o que ela me perguntou e eu não sabia o que responder. Ele falou, eu não sei, amor, a tua vida, né, tu faz tudo com tanta tranquilidade e tal. E assim, não é assim não, tá? Não é assim não. Eu tenho algumas dificuldades, mas assim, eu tenho uma vida tão abençoada e eu tenho esse costume tanto de agradecer pelas coisas que eu tenho e me sentir privilegiada, até porque eu sou privilegiada em várias questões, mas assim, sabe, eu tenho tanto esse costume de agradecer que eu acabo que os meus problemas, as coisas que acontecem comigo, eu não levo tanto como um problema, entendeu? A gente sabe o quanto tem pessoas que realmente com problemas maiores, que seja de doenças, que seja financeiros, que seja emocionais,
sabe? Enfim, que às vezes eu não me sinto no direito de achar que eu tenho alguma dificuldade ou que eu tenho algum problema, enfim, sabe? Eu tento não reclamar da minha vida, então eu acho que é por isso que eu acabo também não enxergando tanto essas dificuldades. Mas é óbvio que eu tenho, porque todo mundo tem alguma coisa pela qual se incomoda e tal. Então, por exemplo, eu andei chateada que eu não tava conseguindo crescer no Instagram. Vocês sabem que ano passado eu fiz 100 mil no Instagram e eu baixei, eu tô com 98 e desde o ano passado eu venho baixando. Agora estagnou, não baixou mais, mas também não cresceu mais. Isso foi uma coisa que foi difícil pra mim, foi difícil porque eu tentava fazer os mesmos conteúdos que eu fazia antes, eu crescia antes e agora eu não cresço mais, não tá crescendo, e às vezes lidar com esse tipo de expectativa, né, pô, eu tava crescendo horrores no Instagram e daí para, sabe, e é o meu trabalho, e também eu acho que isso mexe muito com o ego, né, quem trabalha com internet acaba tendo um pouco de ego, sabe? E eu sou humilde o suficiente pra dizer que eu tenho, entendeu? Todo mundo tem. As pessoas já têm isso, eu acho que quem trabalha com o Instagram tem um pouquinho mais. Então é óbvio que isso incomoda, e isso foi uma coisa que me incomodou, assim, bastante durante algum tempo. Agora eu tô um pouco mais tranquila, principalmente porque parou de cair, pode não estar crescendo, mas parou de cair. E agora eu tô reformulando alguns conteúdos no meu Instagram, eu até tinha comentado isso com vocês, justamente com esse objetivo de crescer, mas ainda assim tá difícil, o meu engajamento deu uma diminuída. Essa é uma dificuldade que eu tenho hoje, lidar com as minhas próprias expectativas, com o algoritmo do Instagram, sabe? E aí não é, claro que eu digo que tem um pouco de ego, mas não é só ego, é porque isso é meu trabalho, então é também a minha perspectiva de futuro, entende? Então é uma coisa que eu me preocupo. Só que também a gente não pode se preocupar demais. Então eu também acho que outra dificuldade que eu tenho é conseguir entender o equilíbrio entre, tá, eu tenho que me preocupar e eu tenho que ter responsabilidade porque é o meu trabalho, mas eu também não posso passar de mim, sabe? Eu não posso passar dos meus limites, eu não posso ficar doente por causa disso, eu não posso deixar que isso afete outras áreas da minha vida. Então é isso. Além disso, também tem o fato de que eu tô indo muito mais pra fora, né? A gente tem ido muito pro campo. E às vezes é difícil conciliar tudo que eu preciso fazer aqui e depois o tempo que a gente tem que ir pra lá. Mas isso é uma dificuldade tão boba que eu acho que não dá nem assim pra considerar. E de resto eu não tenho nem muito o que falar, porque a minha avó, que tava um pouco mais pior de saúde, tá bem, as pessoas ao meu redor tá todo mundo bem, todo mundo que eu amo, eu tô bem, eu tô feliz. Tem a seguinte pergunta, Valesca Heloísa: quantas tatuas você tem e o que significam? Gosto muito de ti e do teu trabalho. Ai, obrigada! Eu tenho uma só, que é essa daqui, que tá escrito Love is the Key. Eu gosto muito do lugar dela, mas eu queria que ela tivesse um traço um pouco mais fino, só que eu fiz numa época que os traços não eram tão finos, né? E que fala sobre amor. Eu já falei pra vocês que eu sempre acho que o segredo das nossas vidas é amar, né? E não amar propriamente dito aquela coisa mega romântica ou necessariamente, né, um relacionamento amoroso, mas sabe, a gente ter amor pelo próximo, pelas coisas que a gente faz, a gente botar amor e se dedicar ao que a gente faz, ao que a gente quer fazer, ao próximo. Sabe, quando a gente tem amor no coração, que é uma coisa boa aqui dentro, eu acho que tudo flui na nossa vida. Isso tem muito a ver com a última pergunta que eu falei sobre dificuldades. Eu acho que quando a gente é boa por dentro, e eu acho que o bom por dentro é muito amor, sabe? As coisas transmitem e essa energia flui na tua volta. Então por isso que isso sempre foi muito importante pra mim, por isso que é a única tatuagem que eu tenho. Vou passar aqui o suor da MAC, que eu tava vindo de botar um lápis, e vou responder a última pergunta, que é o seguinte: Cacá, como foram os primeiros momentos com a sua enteada? Tem algumas perguntas sobre a Elisa, né, que é a filha do Thiago, e eu não vou falar muito, mas eu vou falar um pouquinho só pra dar uma sanada na curiosidade de vocês. Deixa eu passar o lápis. Então, na verdade, sempre foi muito tranquila, porque primeiro que eu conheci eles antes de estar com o Thiago, né? Então, sei lá, era uma criança que eu já tinha um amorzinho, né? Porque eu já tinha relação de amizade e tal com o Thiago, com a Melissa, que é minha cunhada. Então, assim, e eu já tava amando crianças, então foi muito de boa. Mas eu tenho perguntado muito, até sobre a Elisa aparecer e tal. E assim, ó, eu sou uma pessoa que eu não acho que criança deve aparecer muito na internet, tá? Gente, eu tava terminando, né, de responder e acabou a memória do cartão de memória, que eu falei que esse cartão tá ruim. Mas enfim, vou passar isso aqui. Continuando, eu sou uma pessoa que realmente acho que assim, a gente não pode expor muito criança na internet. Não é legal, entendeu? Então eu exponho o mínimo possível. Na viagem eu acabei mostrando um pouco mais,
Porque, número um, a gente tava todo mundo junto, então não fazia sentido eu esconder, pra parecer que eu tava escondendo alguma coisa de vocês. E porque a Elisa ama aparecer, e a Elisa queria aparecer. Então, assim, o pai dela disse que tudo bem, e aí eu mostrei um pouquinho, ela ficou mega feliz, então apareceu um pouco. E eu também não queria fingir que eu tava escondendo alguma coisa pra vocês, por isso também no Instagram mostrei um pouquinho. Mas vocês não vão ver muito por aqui, porque eu realmente não acho legal estar expondo criança, sabe? Porque criança, por mais que, por exemplo, a Elisa queira, ela não sabe, eu não sei como é que vai ser quando ela for mais velha, de repente ela não vai mais gostar. Então eu acho que a gente tem que ter cautela, né? Porque a criança não necessariamente tem todo o livre-arbítrio do mundo. Mas é isso, de maneira geral, tá tudo certo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do bate-papo. Como eu falei pra vocês, é sempre um tipo de bate-papo que eu quero ter com frequência pra vocês, com vocês. Então de vez em quando eu boto lá na comunidade pra vocês mandarem perguntas, pra gente poder papear. Uma vez a cada 2 meses eu acho que eu faço isso. E eu aguardo a interação de vocês, comentários aqui embaixo pra gente poder conversar e se sentir ainda mais próximas do que eu acho que a gente já se sente. Beijo de carinho no fundo do coração. Até mais!